Graça e paz a todos. Estamos aqui novamente no nosso grupo de estudo teológico, o GET, e vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vimos no último encontro o capítulo 3, 4 e fomos até o versículo 11 do capítulo 5. E hoje nós vamos dando continuidade, nós vamos estudar então o capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Nós temos um breve relato do dia a dia dos apóstolos, ali como que as coisas aconteciam naquele momento da história da igreja. E o destaque, nesse texto, nesse trecho aí, é o distanciamento. Nós temos ali que, em destaque no texto, que você está vendo aí na tela, dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Então, qual era o motivo do distanciamento? Palavra bem na moda hoje. Qual era o motivo do distanciamento das outras pessoas? Havia, nas aulas que nós vimos, nos outros capítulos, nós vimos que eram muitos os que simpatizavam com a atitude, com a vida dos apóstolos, com os ensinamentos dos apóstolos, daqueles que seguiam a Jesus Cristo, da igreja primitiva. Eram muitos os simpatizantes. Mas também vimos no último versículo do encontro passado o episódio de Ananias e Safira, por eles terem retido e mentido para Deus, tentando enganar Deus, e o episódio que levou eles à morte. Aquilo também causou grande temor às pessoas que ficaram sabendo da história. Então essa é uma das explicações que temos, por que esse trecho nos diz: dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. O primeiro princípio é esse medo, essa questão de a minha santidade não vai alcançar, e talvez isso, o que aconteceu com Ananias e Safira, possa vir a acontecer comigo. E também há aquela questão de não querer abrir mão, não querer abrir mão de certas coisas, de certos pensamentos, de certas atitudes, fazendo assim uma referência como exemplo o que Jesus falou ao jovem rico, que não queria abrir mão das suas riquezas para seguir a Jesus. E nesse episódio Jesus diz que é impossível um rico entrar no céu, como é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, e ali agulha de costura mesmo, agulha de pesca, dessa que você faz rede, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E ali, só para esclarecer, mas Jesus fala, mas o que é impossível ao homem é possível para Deus. Então é essa questão de não querer abrir mão, não querer abrir mão do seu pensamento, do seu estilo de vida, talvez até olhando os discípulos, os apóstolos e a comunidade cristã naquele momento, vendendo as coisas, as propriedades, entregando aos apóstolos. Talvez muitos também só simpatizavam, mas eu não vou abrir mão dos meus bens como se isso fosse obrigatório. Sem conhecer o real motivo, que era Deus que tocava o coração. Nada era obrigatório, Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, essas são algumas das causas, o temor, olha, a coisa é séria, olha, eu talvez tenha que negar o meu estilo de vida, abrir mão de muitas coisas, tendo muitas vezes nesse sentido, e é óbvio, é claro que nós precisamos abrir mão do nosso estilo de vida para vivermos o estilo de vida de Deus, do reino de Deus, conforme a vontade de Deus. Isso é claro, e às vezes as pessoas não querem abrir mão. E outro ponto também era a questão da perseguição, era a questão, olha, o líder deles foi crucificado, em breve talvez eles também sejam perseguidos, então vamos nos manter à distância. Gostamos, admiramos esse estilo de vida, mas
não vamos nos juntar, né? Vamos ficar longe, à parte disso aí. Então esse é um dos motivos, né? Qual o motivo desse distanciamento? Esses são um dos motivos, alguns motivos desse distanciamento, de que as pessoas, dos simpatizantes, aqueles que admiravam, mas não se envolviam, não se comprometiam com a igreja primitiva, com o cristianismo, em seguir a Jesus Cristo. E um outro destaque desse texto aí, né, são os sinais e maravilhas. Os discípulos continuavam agindo em nome de Jesus e fazendo sinais e maravilhas. Tem um episódio ali, né, que eles colocavam os necessitados, os enfermos, né, para que passasse, que ao menos a sombra de Pedro, né, curasse os enfermos. E era, digamos que, de uma certa forma, a estratégia usada por Deus, porque havia uma superstição, né, do povo judeu, uma superstição judaica, de que não importava, né, se fosse a mão, se fosse o dedo, se fosse a palavra, ou se fosse a sombra, mas todos sabiam, criam que era Deus que operava o milagre, isso dentro do judaísmo. E então, né, ali eles colocavam dessa forma, como crendo que eles tinham, não era nada místico, mas era o entendimento, era a fé deles, que não importa que fosse a sombra de Pedro, eles sabiam que era Deus que estava curando, era Deus que estava agindo. E vamos para a pregação, né? Era Jesus, em nome de Jesus, que o milagre acontecia. Então os discípulos também, né? Ali os doentes que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, né, em nome de Jesus. No segundo texto nós temos ali do versículo 17 até o versículo 21a. Mais uma vez, né, explicando por que versículo 21a e b, por que se divide alguns versículos, justamente por aquilo que nós falamos nos outros encontros, é que essas divisão em versículos e capítulos, elas não são com exatidão, e também não são dos originais, né, daquelas cartas originais, dos livros originais. Isso foi acrescentado no passar do tempo, muito tempo depois, séculos depois, que essas divisões foram acrescentadas. Então, por isso, às vezes, da divisão de capítulos, a gente segue lendo um outro capítulo, ou para um assunto no meio do capítulo, porque ali termina o assunto. O que segue depois, o que vem antes, já faz parte de um outro texto, e às vezes de um outro assunto. E nesse caso aqui também, eu entendi que nos versículos 21a, no 21b, a segunda parte do versículo, já parte para um outro assunto. Então, né, fechado parênteses, capítulo 5, versículo 17 a 21a. O destaque desse trecho ali, né, falando sobre a religiosidade e o sentimento, né, o sentimento dos religiosos da época, né, o destaque ele é cheio de inveja. Eles viam os discípulos, apóstolos, ali fazendo sinais e maravilhas, e eles ficavam indignados. Mas a maior indignação deles, né, em destaque nesse texto, qual era? Por que eles ficavam cheios de inveja? Eles ficavam cheios de inveja porque eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles não estavam preocupados em intimidade com Deus ou em servir a Deus. Eles estavam preocupados com uma religiosidade, eles estavam preocupados com seus próprios interesses. Então é isso que levava eles, ou seja, como até Paulo escreve, né, eram crentes carnais, eram pessoas que estavam vivendo conforme a sua vontade e não conforme a vontade de Deus, mesmo buscando uma espiritualidade, mesmo tendo uma religiosidade. Então esse, né, é um dos motivos de eles estarem cheios de inveja, vendo Deus operar com aqueles homens que eles mesmos classificaram como homens sem instrução, homens simples, e fazendo sinais e maravilhas, e o povo, muitos deles, crendo naqueles homens e crendo na pregação em Jesus Cristo. Um segundo destaque que eu acho interessante ali, né, é o que o anjo diz a eles: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. E ali, vida com letra maiúscula. Que vida é essa? Todo o destaque dessa vida, toda a mensagem desta vida.
a vida ali está no lugar de salvação, né? Preguem essa mensagem de salvação, toda a mensagem dessa salvação, desta vida, porque a pregação da mensagem é para a salvação da vida, para que todos tenham vida eterna. Essa é a grande mensagem, essa é a pregação do Evangelho, a boa nova, que Jesus, que o Filho de Deus veio ao mundo para dar vida eterna a todos aqueles que nele crerem. Então essa é a mensagem de vida, e é isso que o anjo, olha, não desistam, sigam e preguem toda a mensagem desta vida, desta salvação. Outro destaque ali, né? Como haviam sido instruídos. Isso é tremendo, né? Obediência. Como haviam sido instruídos. Obediência. Eles não faziam coisa das suas cabeças, eles não faziam coisas conforme a sua vontade, não era algo por achismo, eles agiam, os apóstolos, a igreja se movimentavam conforme a vontade de Deus, porque veja bem, né, voltem, estou libertando vocês da prisão, eles estavam presos, né, cheios de inveja, o sinédrio, a cúpula do sinédrio vai, os saduceus e os guardas prendem os apóstolos e colocam ali eles presos, eles são libertos pelo anjo, e o anjo diz: agora voltem e façam aquilo que levou vocês à prisão. É uma coisa meio absurda, né? Mas eles obedecem, eles foram instruídos por Deus e eles voltaram ao templo e continuaram. O que vem aí, o quarto destaque, né? Ensinando o povo. Ensinamento, obediência, né, a instrução que foi dada por Deus, pelo anjo ali revelando, né, a palavra de Deus, e começaram a ensinar, voltaram e ensinaram o povo, né, a palavra ali, né, o didasco, que significa instrução, eles instruíam o povo, eles davam ensinamento ao povo. É mais do que uma pregação, é mais do que uma mensagem, é algo instrutivo, é algo, como diz a palavra, didático. Não é aquela mensagem que às vezes fica muito complexa, muito teológica, muito densa, em que o pregador tem que dizer: estão me entendendo, estão conseguindo me acompanhar, porque às vezes até o próprio pregador se perde no que ele de tanta complexidade, palavras difíceis e linhas de raciocínio que às vezes muito mirabolantes. Eles não, eles iam com uma instrução simples, com um ensinamento simples, com uma palavra simples, ensinando, tendo didática, mostrando ali aquelas pessoas que estavam sedentas e necessitadas. Então, ensinar o povo com uma palavra simples, com didasco, com instrução, com didática. No próximo trecho, então, nós temos aí do versículo 21b ao 25, esse é apenas o relato, né, da surpresa que o sumo sacerdote e os seus companheiros têm quando chegam na prisão e não encontram mais ali os apóstolos e recebem a notícia de que eles estavam lá no templo novamente ensinando o povo. Aí outro relato, outro texto para nós estudarmos, capítulo 5, do versículo 26 ao 33. Então ali, né, a guarda vai até o templo, pega os apóstolos novamente, traz os apóstolos para o julgamento, né, para mais um julgamento. E o destaque ali então, né, um novo julgamento, e no novo julgamento nós temos uma nova oportunidade de mensagem, né? Vamos julgar de novo. O que vocês estão fazendo? Mais uma vez Pedro se levanta e prega a mensagem, o Jesus, o Filho de Deus que vocês crucificaram, e, né, trazendo novamente a mensagem de Cristo, né? E o destaque que eu coloco ali é qual era o motivo que eles tinham, né, de serem apedrejados, né? Qual era o motivo, qual era o medo que eles tinham ali de serem apedrejados naquele momento. Porque veja bem que o que nós estudamos eram 120 no cenáculo no dia de Pentecostes. Após a pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Depois da pregação, na segunda pregação de Pedro,
5.000 almas se converteram, se entregaram a essa vida com Cristo. Então, né, de uma maneira bem objetiva como está ali, então são mais de 8.000 pessoas que se converteram. Era um grande número para a época, era uma multidão. 8.000 pessoas, 8.000 almas haviam se convertido. Se nós tirarmos aqueles 3.000 que muitos não eram de Jerusalém, não habitavam em Jerusalém, não moravam em Jerusalém, mas só 5.000 almas convertidas já era um número muito expressivo. Muito expressivo. E também, né, uma das questões ali era que alguns partidos políticos e religiosos, né, que na verdade ali naquele momento era a mesma coisa, não tinham isso, né? Alguns historiadores dizem, por exemplo, que eram 6.000 fariseus em todo Jerusalém, ou em toda a comunidade judaica, não passavam de 6.000 fariseus, e já os cristãos já eram 5.000. Só na segunda pregação de Pedro. Então, para ter uma ideia do número de pessoas que estavam ali, estavam seguindo os apóstolos, estavam aprendendo com os apóstolos, e então estavam ali sedentos e, digamos assim, em comunhão com eles. Então já não era uma questão simples de chegar como se eles fossem uma pequena minoria. Eles já tinham uma certa organização e um número expressivo. Então havia aquele receio de que os guardas fossem apedrejados. E um outro destaque ali é no final, lá quando da pregação, da mensagem, do julgamento deles ali, do que Pedro ministra a palavra ali na sua defesa, ele prega. Diz ali que, ouvindo isso, né, a mensagem de Pedro, eles ficaram furiosos e queriam matá-los, porque aí já estão no sinédrio, já estão, né, no terreno deles, e queriam matá-los. E qual o motivo da fúria? Porque pregar, além de colocar a culpa, ou dizer que eles haviam crucificado Jesus, ainda diziam que esse Jesus era o Cristo e havia ressuscitado. E como nós já estudamos anteriormente, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então, além de eles estarem falando algo que eles não acreditavam e eram contra em vários debates, né, no Sinédrio, depois nós vamos ver isso, acontece com Paulo, né, quando ele é levado também a um julgamento. Mas então já haviam esse debate entre fariseus e saduceus, e ainda dizem que colocam a culpa como não, e foram eles, mas confrontando, vocês crucificaram ele. Então aquilo ali deixou eles enfurecidos. O próximo texto, então, nós temos ali do versículo 34 ao versículo 40. Naquele momento ali do julgamento, então, se levanta um fariseu, Gamaliel, e dá o seu parecer. Ele traz alguns exemplos de alguns outros movimentos revolucionários, né, de líderes que se levantaram e foram mortos, e aí o movimento terminou, e faz essa comparação, né, dizendo, olha, o líder deles está morto, o Jesus está morto. Se não for de Deus, seguidinha vai terminar esse movimento deles aí, do cristianismo, que não se chamava cristianismo, né, mas, né, desse movimento que estão chamando os do caminho, né, então vai terminar. Agora, se for de Deus, como é que nós vamos contra algo de Deus? Como é que nós vamos contender com Deus? Como é que nós vamos confrontar Deus? Esse foi o conhecido, né, como o parecer de Gamaliel. E o interessante aí, o destaque é fariseu. Então, por que um fariseu se levanta, né, em favor, ou dando um parecer que beneficiava os apóstolos ou os cristãos? Vamos chamar diretamente os cristãos. Por quê? Em primeiro lugar, porque a grande questão ali era a ressurreição, e os fariseus acreditavam na ressurreição.
O outro ponto é que os fariseus, eles eram, digamos que, um pouco mais liberal que os saduceus. Os saduceus era digamos que um setor, um partido mais radical. E os fariseus, eles eram mais liberais. Então esse é um outro ponto, né? Esse Gamaliel, a princípio, foi o Gamaliel que instruiu, que ensinou, né, o apóstolo Paulo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, e a princípio é esse Gamaliel citado aqui, né? E um outro destaque também, né, é esse parecer dele: se for de Deus, prospera; se não for de Deus, não vai prosperar. A grande questão para isso é que muitas vezes se tira essa afirmação, esse parecer de Gamaliel, como um princípio para decisões de igreja. E não é possível tirar desse parecer de Gamaliel princípios para uma decisão ou para uma doutrina da igreja. Se é de Deus, prospera; se não é de Deus, vai cair. Muitas vezes não é isso que acontece, mas a questão não é a forma que acontece. A questão é que muitas igrejas tomam isso por doutrina e pregam, né, esse parecer de Gamaliel como doutrina, como uma coisa fixa. Se é de Deus, prospera. Como se nós não precisássemos defender a fé, não precisássemos, né, ser apologetas, fazer a defesa da fé. E Deus nos chamou com certeza para fazermos defesa da fé, para sermos apologetas, defendermos a fé. Se isso não fosse necessário, com certeza não estaríamos vivendo o evangelho que vivemos hoje, porque ao longo da história da igreja, Deus levanta muitos homens para defender a fé, para combater as heresias da igreja. Então esse princípio de Gamaliel, esse parecer de Gamaliel, né, do que é de Deus prospera, e se não for de Deus não prospera, ele serve uma aplicação para aquele momento, é algo pontual para aquela situação, não é de forma alguma um princípio para o funcionamento ou uma doutrina da igreja. Temos aí então no final do capítulo 5, do versículo 40 ao 42, né, a forma com que eles saíram daquela situação, daquele julgamento. E o destaque ali é: alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Qual nome? Por causa do nome de Jesus, de serem sido dignos, de serem humilhados por causa de Jesus, ou em nome de Jesus, como Jesus já havia sido anunciado antes. Felizes aqueles que forem, né, sofrerem no meu nome, né, por amor a mim. E eles então haviam ali sofrido, eles foram açoitados antes de serem libertados, e saíram alegres por se acharem dignos, né, foram considerados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus Cristo. E isso é interessante, porque não se tem também uma ideia de que é necessário sofrer, né? Para ser o verdadeiro cristão é necessário sofrer. Muito pelo contrário. Nós temos na igreja primitiva, nos primeiros mártires da igreja, ou nos primeiros momentos em que a igreja sofre grandes perseguições, nós já falamos um pouco sobre essas perseguições em aulas passadas, e a orientação era sempre fugir, né, da perseguição. Era sempre tentar se esconder, era tentar seguir adiante com o evangelho. Não era a ideia de se tornar mártir. Tornar mártir não era o objetivo. O objetivo era pregar o evangelho. Vários homens de Deus, vários bispos, como eram chamados das igrejas primitivas, eles fugiam, eles iam de casa em casa fugindo da perseguição, se escondiam para poder seguir pregando o evangelho. A orientação era que quando eles fossem presos, quando eles fossem, né, ali, aquela colocação, né, de negar Jesus Cristo, que eles não negassem, que eles se mantessem firmes na fé. Mas não havia uma recomendação ou uma orientação ou um objetivo de sofrimento.
A ideia não era essa, era evitar de todas as formas o martírio. Mas uma vez que eles fossem capturados, uma vez que eles fossem presos, uma vez que eles fossem julgados e tivessem que escolher entre a morte, né, ou manter a fé em Cristo, que eles não negassem a Jesus Cristo. Então ali é um princípio, né, desse pensamento ou dessa ideia que a igreja primitiva tinha. Eles se sentiram felizes por terem sofrido por causa do nome de Jesus Cristo, por estarem pregando o evangelho. Não que eles desejassem sofrer ou serem açoitados, como que isso fosse, né, um princípio de sofrimento para alcançar alguma purificação ou algo do tipo. Não, eles sofreram as consequências de pregar o evangelho e por isso eles se alegraram, porque eles estavam fazendo aquilo que Jesus havia mandado com que eles fizessem. Capítulo 6, então, do versículo 1 ao versículo 7. A vida segue e ali segue um relato também de as coisas que estavam acontecendo naquele momento na igreja, ali na igreja que estava surgindo, naqueles primeiros momentos, né, do cristianismo, daqueles que passavam, dos apóstolos ainda, né, pregando o evangelho, pregando a Jesus Cristo como Filho de Deus, pregando o arrependimento e a salvação. Nós temos o destaque então desse texto aí, né? Ali fala assim, eu botei judeus de fala grega e hebraica, aí eu coloquei princípios de divisão. O que acontece então? Nós já vimos essa questão da fala, né? Ali os judeus de fala hebraica eram os judeus, a princípio, os judeus nativos, os judeus ali de Jerusalém, né, que falavam, basicamente, a grande maioria falava era o aramaico, e alguns falavam o hebraico ainda, mas a grande maioria era o aramaico. Essa é, como dizem os estudiosos, era a língua que o próprio Jesus falava, o aramaico. Mas havia aqueles judeus que vieram de longe, vieram de outros lugares, né, que eram judeus por seguirem a religião, a cultura, os costumes judaicos, e vieram para Jerusalém. E esses judeus, eles não falavam, a princípio não falavam nem o hebraico, né, não falavam o aramaico e muito menos o hebraico. Eles vinham com a língua grega. Mas não era só a língua que dividia eles, não era só o idioma que estava dando essa questão entre eles. Há também a cultura. O judeu raiz, vamos dizer assim, o judeu ali que vivia, que nasceu, que vivia em Jerusalém, ele tinha um costume completamente diferente, uma cultura completamente diferente, ou, né, pelo menos em parte diferente daquele judeu que vem de outro lugar, porque esse judeu que vem de outro lugar, vem de um processo de helenização, ele vem de uma cultura helenística ou de uma cultura grega, romana, por assim dizer. Então havia a diferença, não era apenas no idioma que havia diferença, também na cultura. Então, o que acontece ali? Mas é uma divisão, apenas assim, em questão de conflitos de cultura. Não é uma cisão da igreja, não é uma separação da igreja, uma divisão da igreja. Há um princípio que eu digo, algum começo ali que havia divergências nessa questão cultural, não que a igreja tivesse ali um primeiro princípio de decisão, de separação, não, algumas divergências em relação à língua, ao idioma e também à cultura. E o outro ponto ali, né, é a questão, e como que se resolve essa questão? Os discípulos, né, que a questão era que os de fala hebraica estavam deixando de repartir, algumas versões falam em dinheiro, outras falam em dinheiro e comida, né, ou só comida, mas tudo era repartido ali, que os de fala hebraica estavam deixando de lado, deixando de repartir ou de atender as viúvas, os órfãos dos de fala grega. E qual é o parecer, qual é a decisão que os discípulos, que os apóstolos tomam? É bem interessante isso. Eles não chegam, eles chegam ao ponto, né, que olha, escolham entre vocês, né, líderes, alguém para exercer essa função, porque nós não podemos fazer isso. Então
né? Aí vem o surgimento dos diáconos, a diaconia, né? E eles fazem então tomam essa decisão. Eles acham prudente, acham por melhor que eles, né? E olhem só, líderes entre eles, escolham entre vocês, né? Não é alguém, né? Por exemplo, Pedro não chegou ali, não, coloca esse aqui que é o meu sobrinho, ou esse aqui que é meu filho, não, coloca os meus parentes que eles, não houve nepotismo. Na igreja também não havia. O que é interessante ali é que escolham vocês, a igreja como um todo, não é alguém, uma pessoa só que toma a decisão por toda a igreja, que isso é muito comum nos nossos dias. Uma pessoa só tomar a decisão por toda a igreja. Então acontece isso. O que os apóstolos decidem? Vocês escolham entre vocês líderes que vão, né, representar, que vão fazer esse trabalho que está aí em déficit, esse trabalho que está em falha. Então escolham entre vocês líderes que vão fazer esse trabalho. Tá, mas é qualquer um? Não, escolhe qualquer um. Eles colocaram qualquer um para fazer. Não importa, chegou hoje ou não. Não, olha só ali eu coloquei, né, as características de um obreiro ou de uma obreira. Não era qualquer um que fazia mas era trabalho administrativo. Nós vamos ver mais adiante que esses diáconos, como Estevão, como Filipe, agiam de forma muito espiritual. Não há relatos de diáconos como Filipe, Estevão. O que se fala desses diáconos é poder do Espírito, era manifestação, não é algo administrativo. Então não tem essa divisão. Não é também o princípio de hierarquia, não. Os discípulos, apóstolos, nunca houve essa ideia de hierarquia na igreja primitiva. Isso é coisa moderna. Hoje, né, que tem o Papa, o bispo, tem na própria igreja protestante, é o bispo, é o reverendo, é o pastor, é o auxiliar de pastor. Essa divisão montada é a igreja moderna. No princípio isso não havia. Todos eram iguais. E nessa divisão, então nessa orientação, eles precisavam ali, os judeus de fala grega, que todos os nomes ali são nomes gregos, né? Eles precisavam escolher alguém entre eles que fossem cumprir essa missão, que fossem fazer esse trabalho que era necessário. E quais são os requisitos? Bom testemunho. Bom testemunho. Não pegavam alguém que, né, sabendo que a pessoa tinha um péssimo testemunho, era um péssimo exemplo, era uma péssima referência. Não, mas vamos colocar aqui, porque ele é bonitinho, porque ele é filhinho, porque ele é queridinho, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, precisava ser alguém de bom testemunho. O que se diz hoje, né, alguém de reputação ilibada. Era isso que era necessário. Alguém que talvez tenha errado no passado, mas tinha produzido frutos dignos de arrependimento. Esse é o bom testemunho. Hoje nós vimos por aí, né, às vezes tem líderes na igreja que, para quem é, falam, a igreja sabe que essa pessoa, que esse líder tem um péssimo testemunho, mas enfim, ele foi escolhido pelo líder da igreja, então a igreja tem que engolir. E muitas vezes é assim que acontece por aí. Mas o que a palavra diz é bom testemunho. Pessoas de bom testemunho. Cheias do Espírito Santo. Ali, pessoas cheias do Espírito. Ali, Espírito com letra maiúscula. Cheias do Espírito Santo. E cheias do Espírito Santo não é porque fala em línguas, porque rola no chão, que pula da gargalhada. Cheias do Espírito Santo é uma vida com Deus, esse bom testemunho, e nesse bom testemunho se percebe que a pessoa é cheia do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de misericórdia, né? A Bíblia fala ali no exemplo Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, o pai da consolação, alguém que se doava, alguém que amava. Paulo várias vezes, né, xingava, João Marcos, esse não, e Barnabé estava lá, né? Hoje nós temos líderes que, né, humilham as pessoas, que brigam, que, enfim, a característica do líder na igreja primitiva era essa, cheio do Espírito Santo. E mais uma vez, não é
cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, rolar, pular, gargalhar e essas coisas todas, mas uma vida de bom testemunho, de santidade, cheios de amor, cheios de compaixão, de doação, de entrega à obra de Jesus Cristo. Um outro ponto, sabedoria. Era alguém com sabedoria. Pode-se dizer que, com sabedoria de Deus, claro, com certeza, mas sabedoria também da palavra. Alguém que conheça os princípios, não é qualquer um. Não se pode colocar qualquer um, só para a coisa andar, vamos colocar qualquer um. Alguém que se converteu ontem e ainda não tem maturidade espiritual, ainda não conhece nem a palavra, aí depois passa o tempo, quanta coisa errada, e nessas coisas erradas que falam, muitas pessoas se perdem. Mas por quê? Porque são pessoas que não tinham sabedoria, mas são colocadas pela liderança, na liderança. Então, um requisito, sabedoria de Deus, saber lidar com as pessoas, ter bom relacionamento e sabedoria, conhecer a palavra de Deus, conhecer os propósitos de Deus, os desígnios de Deus conforme a palavra nos revela. Isso é necessário. Essas são características de um bom líder, de um bom obreiro, são as características necessárias para aqueles que querem servir a Deus. Não é qualquer um, não é por QI, por quem indica, não, pelo menos não deveria ser. Essas características nós devemos, isso é algo para reflexão nesse momento, você olhar para, e será que os líderes, aquele que você está seguindo como líder, tem um bom testemunho da igreja, ou é aquela pessoa que a maioria ou metade da igreja sabe o que está fazendo ou o que fez e ainda não produziu frutos de arrependimento? Ontem estava mal, aí hoje melhorou, é líder. Não é isso que a palavra nos ensina, Cheios do Espírito Santo, cheios da presença, que as pessoas que você olhe pelas atitudes dela, você vê o Espírito Santo, vê a ação, vê que Deus é com ela em todas as atitudes, não em momentos pontuais. E também sabedoria, conhecimento da palavra e relacionamento, todas essas coisas que envolvem, que necessitam de sabedoria. Então, nós ficamos por aqui nessa aula, nesse estudo, não é uma aula, mas é um estudo, nós estamos estudando junto, crescendo junto, nos edificando juntos. Então, ficamos por aqui, porque a partir da aula que vem, nós vamos começar a estudar, Atos ali, dá prosseguimento a partir do versículo 8, mas a história de Estevão, esse homem, esse diácono que foi aqui eleito, mas era algo cheio, alguém cheio do Espírito Santo, algo muito especial para um estudo mais aprofundado, e requer uma aula especial, um estudo especial, a vida de Estevão, um marco na história da igreja. Então, até o nosso próximo encontro, que em nome de Jesus o Espírito Santo possa ministrar na sua vida e edificar e dar discernimento e aumentar o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus, e até o próximo encontro. Que Deus nos abençoe.